Bom, agora eu vou voltar e vou fazer o mesmo percurso, um pouquinho mais para baixo, mas alterando a velocidade. Vou voltar para home. Vou colocar de novo aqui na posição. Deixa eu ver. Um pouquinho mais para baixo. É aqui 5.500, né? Vou colocar 5.450. Bem pertinho. Agora eu vou alterar aqui a velocidade. É o mesmo percurso, já estou na posição 00, que tem que ser M. Se fosse absoluta, eu poderia retornar por aqui, mas como não é, eu tive que voltar no 00. Mas não tem problema, que eu não quero que os riscos se sobreponham. Só vou mudar aqui a velocidade agora para 300. Eu vou tentar aproximar a câmera e mostrar a diferença, tá? Essa é a caneta. Ficou muito próximo esse sinal, mas tudo bem. Vamos ver se a gente consegue aproximar. Não fica muito nítido, mas é o seguinte: o que acontece, o que eu quero mostrar. Aqui o que aconteceu, quando a velocidade era mais alta, ele veio numa diagonal menor e no finalzinho ele completou a função, traçando o restinho da posição. Ele não fez a diagonal perfeita, ele veio direto e traçou só um pouquinho. Nessa segunda opção, onde eu tinha uma diagonal menor, ele veio, tá? E aqui mais ou menos ele subiu um pouco e aqui mais ou menos ele subiu um pouco para chegar na diagonal perfeita, entendeu? Não é a mesma coisa. Isso acontece quando a gente tem o que? Isso acontece quando a gente tem uma variação pequena de, de percurso, tá? De coordenada e uma resolução por ponto pequena, que nem é o meu, que trabalho aqui no eixo Y com 22,2 pulsos por milímetro. Então isso pode acontecer, mas o que eu quero mostrar é o seguinte: dependendo do que você está fazendo, observa sempre a velocidade, porque ela influencia no traçado em condições extremas. Em condições normais, em variações maiores, um pouco mais, ou então com um eixo um pouco com mais pontos por divisão, a gente não tem esse problema. Mas sempre é bom saber, fica a dica. Eu acho que para esse vídeo, deixa eu ver uma coisa. Vou voltar para home. Vou atualizar aqui minha posição.
resolver passar parando 3,509. Vou mostrar aqui como que eu fiz, como que a gente faz para trabalhar num código um pouco mais elaborado. Na verdade ficou até melhor, para poder trabalhar com coordenadas múltiplas. Vou fechar aqui para não esperar. Primeiro vamos para o código. A lógica para eu fazer o desenho do delta, se eu fosse quando eu estava trabalhando da maneira como descreveu o manual, eu tinha que trazer um bloco para cada função, para cada traço. Esse delta que eu escrevi tem aí, isso que eu uso poucos pontos, mas tem aí por volta de 75 coordenadas. Esse que é um código pequeno já inviabilizaria, porque eu teria que usar 75 blocos desse, tá? Sem contar que teria que fazer uma série de ajustes. Então, o que é que nós fizemos aqui? Definição de parâmetro inicial. Posicionamento, tá? da ponta para parar ali no início do quadrado. Uma vez que chegou nessa posição, eu criei um índice E0 e zerei a condição desse índice. Tive que criar, tá? um delay depois para ele terminar essa função para poder zerar, tá? As coordenadas. Feito isso, tá aqui meu código. Terminou aqui. Aqui são só uma questão de multiplicação. E o código basicamente está aqui. Como ele foi feito? Primeiro eu criei tabelas. Aqui na coordenada 2000, de 2 em 2, eu coloquei todas as instruções para o eixo X. Coloquei em milímetro mesmo, tá? Aqui eu desloco 43 milímetros, 43 milímetros. Não usei vírgula, porque ia ter que fazer um ajuste de coordenada e ia ficar mais complexo de explicar. Fiz a mesma tabela para o eixo Y, com base de endereço 2200. Todas as coordenadas. Está faltando uma aqui porque ele não está online. Se colocar online ele aparece. Apareceu. Aqui, como eu chamei o eixo Z, é só caneta, onde ela aciona e onde ela não aciona. Só isso, tá? Em cada linha. Tá vendo que vai ficar mais tempo acionado que não acionado. Mas do mesmo jeito que eu acionei essa caneta, é um solenoide. Eu acionaria qualquer coisa. Até um maçarico. Tem um instrumento de corte. Se fosse um corte a laser. Certo? Tá aqui. A tabela Z. Aqui eu tenho só um monitor de variável. Porque eu fico vendo o posicionamento, vendo essas coisas. Feito isso, o que é que eu fiz na lógica? Primeiro eu criei uma multiplicação. Como eu coloquei a coordenada em milímetros e a minha relação para o eixo X é 25,75,
Eu multipliquei com a minha fração um bloco que trabalha com real, tá? O valor da coordenada 2000 mais o índice, certo? Multipliquei por 25,75 e joguei em D20. No endereço 2200, o valor da coordenada mais o índice, multipliquei por 22,2, porque esse daqui é a relação do meu eixo X. A cada instrução executada, o 1029, que é do eixo X, eu poderia usar 102, tá? Coloquei o 1029 mesmo, ele vai incrementar o meu E0, que é o meu índice, em duas posições. Por que duas posições? Porque como eu estou trabalhando aqui com instrução de 32 bits, eu tenho que colocar as instruções de 2 em 2 campos, porque senão um interfere no outro. Ou seja, eu já tenho um eixo X e Y e eu tenho alimentação para que ele possa mudar. Esse índice que eu uso aqui, ele vai trabalhar como se fosse em C, como se fosse um vetor, que ele vai trabalhar alterando o meu endereço. Quando ele altera o endereço, o que acontece com a rotina aqui? Deixa eu ver só aqui. O D24, aqui ó, esse daqui que é o M208, ele compara o seguinte: ele também pega o índice do meu, que seria a tabela Z, tá vendo? O endereço aqui ele começa em D2400, vai incrementando de 2 em 2. Ele pega e joga no D24, o valor daqui D24. Se esse valor for maior que zero, ele vai acionar o M208, que aciona o solenoide. Se ele for menor que, se ele for menor ou igual a zero, o solenoide não aciona. Simples, tá? A lógica é bem simples. Como funciona aqui? Aqui eu tenho os endereços. Toda vez que a instrução é completada, isso aqui é só para fazer um acionamento manual, tá? Não faz necessariamente parte da lógica. Aqui, ó. Aí eu peguei o seguinte, eu aciono o M207. O M207 quem que é? Esse botãozinho aqui, ó. Tá? Retentivo. Ele vai ficar ligado direto. Toda vez que executa uma coordenada, quando ela é completada, o M1029 vai para 1, aqui corta. Quando ele corta, ele dá um incremento no meu índice, certo? E dá um reset, certo? Quando ele dá um reset, eu vou para a próxima coordenada e ele vai executando toda a rotina até chegar na última posição minha, que é o E0. Eu coloquei, minha tabela tem 138 posições. Aqui, ó. Vai ter o M140, na verdade no 2138 ele já zerou, aí ele encerra a minha rotina. Aí eu consigo fazer com isso com que, de uma maneira simples, ele execute toda a rotina, usando apenas um único bloco. Essa maneira, então, ou seja, se eu estou usando um único bloco, dependendo da quantidade de memória que eu coloco, eu posso executar uma rotina com 50, 100, 150, 200, 300 instruções de posição. Que foi o que eu fiz para trabalhar aqui com Delta. Deve estar posicionado. Se der posicionado, vai cair certinho. Se estiver fora, vai sobrepor aqui. Deixa eu ver. Caiu minha comunicação. Vamos de novo. Como tem zero, eu vou fazer novamente, só para que a gente possa acompanhar a modificação do E0 aqui e a modificação das coordenadas.
Dá pra ver tudo aqui. O E0 aqui e as coordenadas aqui no bloco. 2, 4, tá mudando. E as coordenadas vão mudando. Para home. Como aqui agora eu tenho o movimento em tabelas, eu posso subir isso se eu tiver uma EHM no meu sistema. Deixa eu ver se tem uma manual da EHM aberto. Por instruções de macro. Deixa eu ver aqui. Aqui. Aí eu tenho algumas instruções para manipulação de arquivo em macro que a gente usa para manipular receita, e algumas não precisa nem ser por receita, tá? Acho que é a instrução aqui, ó. Esportes, lojas. Deixa eu ver se eu acho a instrução certinho. Se eu fizer um vídeo sobre macro, eu posso até detalhar isso. Mas tem instruções para mim exportar e importar arquivo para cartão USB. Com isso eu consigo exportar uma tabela, ler uma tabela, e tem uma instrução específica que eu estou procurando agora. Tem que voltar na página 1, na página 5. São essas instruções de leitura de arquivo. Que vocês podem dar uma olhada no manual para ver que se encaixa melhor. Tá? Mas o importante é você saber que a opção para a gente poder trabalhar isso existe. Aí você montaria uma tabelinha, uma planilha, e faria importação manipulando alguns dados. E você, dessa maneira a gente conseguiria não ter tanto trabalho de digitar aqui uma a uma. Mas de qualquer maneira é muito mais fácil você digitar aqui simplesmente o valor em milímetros, já que você achou a relação, e fazer a instrução aqui automática, onde já faz aqui a conversão, já põe o endereçamento e a execução direto. Tá ok? Então por enquanto é só.